Então, como já é de praxe, toda aula começa com você pagando as merdas que você falou na aula anterior, né? Então, na verdade, eu acho que eu não falei uma grande merda, não, entendeu? Mas uma escolha, pelo menos, foi ruim. O exemplo que eu escolhi para ilustrar o negócio das bolhas de vácuo, né? É talvez o pior exemplo possível, justamente a função que eu não deveria ter escolhido. Mas depois, assim, quando você não está aqui com a adrenalina toda, não sei o que, aí a cabeça baixa, né? Você faz o rescaldo da situação. Então vamos fazer o seguinte, vamos retomar a fórmula de redução, vamos retomar com outra função, que não seja a função de dois pontos, tá certo? Não seja o propagador. E já eu vou dizer para vocês por quê. Mas aí a fórmula de redução vai ficar bem claro agora o que a fórmula de redução faz, né? Na verdade. Olha só. Então vamos supor que eu, como exemplo, eu considere a função de 4 pontos. Uma situação típica na qual a função de 4 pontos é importante é o espalhamento de 2 partículas indo em 2, ou um decaimento de uma partícula indo em 3. Né? O número total de partículas determina a função de Green que você vai fazer. Você vai pegar. Com a mesma função de Green, você pode descrever vários processos. Né? Então, vamos supor que nós estamos descrevendo um processo assim. Né? Pronto, foi embora. O lixo, para não correr o risco dessa situação aqui, né? Então vamos supor que tem P1, P2, P1', P2'. Espalhamento. As partículas se encontram, interagem e saem. Né? Então, se eu tenho a função de 4 pontos, a função de 4 pontos é esse objeto aqui. Né? O que a gente já viu para a função de 2 pontos, dá para entender que a função de 4 pontos, agora a gente ainda não foi para o espaço de momento direto, né? Daqui a pouco a gente vai, mas a gente não foi. Então a gente pode imaginar que a gente tem um negócio assim, x1, x2, por exemplo, x3, x4. Tá certo? O que tem aqui no miolo, né, desse negócio é um conjunto daquelas coisas que acontecem no vácuo invisíveis, que a gente não vê. Né? Flutuações, né, no vácuo, tipicamente. É isso que tem ali no miolo. Né? De qualquer forma, aqui, por exemplo, isso aqui vai ser... Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma contribuição típica, tá certo? Que a gente vai obteria via gráfico de Feynman, por exemplo. Uma contribuição típica poderia ser essa aqui, ó. x1, x2, y, y', x3, x4, x3, x4. Certo? Aqui mais um monte de coisas, né? Não importa. Nós vamos nos concentrar nessa contribuição disso aqui para a matriz S. Né? Então aqui todo mundo está vendo o que está acontecendo. Né? Você tem um propagador unindo x2 a y, um propagador unindo x2 a y, outro propagador usando x3 a y', x4 a y', e 2 propagadores unindo y a y'. Né? Nós vamos fazer as regras de Feynman, né, para
função de 4 pontos, e a gente vai deduzir isso aí. A gente vai falar da contribuição da segunda ordem, né? A gente vai deduzir isso mais tarde. Mas, por enquanto, vamos acreditar só que essa daí é uma das contribuições possíveis. Né? Então, eu vou colocar essa contribuição dentro da fórmula de redução. A fórmula de redução, nesse caso, vai ser I sobre raiz de Z elevado a 4, né? Esse é o S beta alfa, né? A amplitude de matriz S associada com isso. E aí você tem integral para cada uma das partículas do estado inicial, para cada uma das partículas do estado final. Tá? Lembre-se que a gente está supondo que são 2 partículas no início e 2 partículas no fim. Tá? Exponencial de menos I P1 x1, exponencial de menos I P1 P2 x2, correspondentes às partículas do estado inicial, exponencial de I P1' y1, exponencial de I P2' y2. Bom, desculpa. Aí vou falar em y1, y2. E aqui essa função de Green, né? Seria o zero, t, φ de x1, φ de x2, φ de y1, φ de y2. Certo? Eu vou substituir. Desculpa. Aqui ainda tem coisas antes. Né? Aqui tem D'Alembertiano mais M2 na variável x1, D'Alembertiano mais M2 na variável x2, D'Alembertiano mais M2 na variável y1, D'Alembertiano mais M2 na variável y2, e aí sim a função de Green que eu estou querendo. Colocar lá na jogada. Então essa conta aí, né, ela em princípio dá para nós a contribuição para a amplitude de espalhamento associada com esse gráfico aí. Né? Então vamos substituir para essa coisa aqui, esse gráfico. A gente sabe que tem outras contribuições, mas a gente só vai lidar com esse só para ilustrar o processo. Né? Então quando eu colocar esse gráfico aqui, né, eu vou ter um D'Alembertiano x1 mais m2, D'Alembertiano x2 mais m2 aplicado, né, em coisas assim. Deixa eu colocar aqui. I delta f x1 menos y, I delta f x2 menos y, e aqui eu tenho uma integral em dy, tá certo? Aqui eu estou escrevendo o gráfico, aquele gráfico que está lá, tá certo? Depois eu tenho I delta f y menos y' ao quadrado, que estão os dois caras. Depois tem I delta f y1 menos y', I delta f y2 menos y1. Estão faltando várias coisas aqui, né? Eu tenho que integrar também sobre y'. Aqui eu tenho que colocar um lambda sobre 4 fatorial para esse cara, um lambda sobre 4 fatorial para esse cara, e mais o fator de simetria, tá certo? Eu tenho que ter menos i lambda sobre 4 fatorial ao quadrado. E aqui um negócio que eu vou chamar de S, que é o fator de simetria, que eu não quero calcular agora, que eu não quero perder tempo com isso. Tá certo? Mas é aquele problema combinatorial. Né? Então vamos lá. Ó. Se eu pegar esse D'Alembertiano x1 mais m2 e aplicar aqui, onde depende de x1 é aqui, né? Então esse cara atuando nesse cara vai me dar uma delta de x1 menos y. Tá
certo? Esse cara atuando nesse cara vai me dar uma delta de x2 menos y. Onde depende de y1? Só aqui. E onde depende de y2? Só aqui. Mesma coisa. Esse cara atuando nesse e esse cara atuando nesse vão me dar deltas de y1 menos y', delta de y2 menos y'. Certo? Então, todos esses caras aqui, ó, esse e esse somem. E todos esses caras aqui somem também. Tá certo? Então, na prática, graficamente falando, o que eu fiz? Eu peguei esse gráfico aqui, né? E eu amputei as pernas externas dele. Cortei as pernas externas. Tá certo? Onde tinha uma perna externa, apareceu a função delta. Já já a gente vê o que vai acontecer com essa função delta. Né? Então, após eu amputar isso aqui, vai sobrar um cara aqui, tá certo? Que é, em princípio, função de y e de y'. Né? Ele é função de y e y'. Está sendo integrado em dy, dy'. Talvez ele seja função de mais alguma coisa aqui dentro, mas isso não importa. Né? Bom, aí eu tenho as deltas. Vamos usar as deltas agora. Então, S delta alfa, ele vai ser I sobre raiz de z elevado à quarta, integral dx1, dx2, dy1, dy2, exponencial de menos I pelo x1, exponencial de menos I P2 x2, exponencial de P1 I y1, exponencial de P2 de y2. Agora já não preciso escrever mais aqueles caras que estão ali. E as deltas, o que vai acontecer com elas? Eu tenho a delta de x1 menos y, delta de x2 menos y integrada em dy. Tá certo? Posso escolher uma dessas deltas, tá certo? Qualquer uma delas, e substituir, né, nessa integração. Então, onde tem y, isso vai se tornar x2, x1, tá certo? Se eu escolher essa delta, onde tiver y, isso vira x1. Se eu escolher essa, onde tem y, vira x2. Vamos escolher o x1. Então, eu tenho o fator de simetria, menos I lambda sobre 4 fatorial ao quadrado, matei a integral em dy. Né? Então, as coisas que ainda sobraram aqui são esse I delta F de y menos y'. Onde tem y, eu vou chamar de x1. Né? Então, vai sobrar um I delta F de x1 menos, aqui ainda não vou anotar porque é claro que eu vou fazer a mesma coisa com y'. Né? Isso aqui ao quadrado. Né? Então matei a integral em y. Agora mato a integral em y'. Né? Perdão, se eu matei a integral em y, tem que sobrar uma delta de x1 menos x2, tá certo? Eu tenho delta de x1 menos y, delta de x2 menos y. Se eu falo que y é igual a x1, né? Então essa delta se transforma em delta de x2 menos x1 ou delta de x1 menos x2, tanto faz. Né? Delta de x1 menos x2. Fazendo a mesma coisa com as outras deltas que estão por aqui, eu mato também a integral em y', e aqui onde tem essas reticências, eu vou colocar y1. Tá certo? E eu tenho mais uma delta de y1 menos y2. Tá certo?
y menos y', y2 menos y', integrei y', fica y2 menos y', y menos y'2, tanto faz. Tá? Vamos para frente. Tá? Agora eu tenho mais uma delta de x1 menos x2, mais uma delta de y1 menos y2. É isso? Então eu posso, né, matar, por exemplo, as integrais em x2 e as integrais em y2, daqui de cima. Então isso vai ficar i sobre raiz de z elevado a 4, e a integral fica só em dx1 dy1, e onde eu tiver x2 eu boto x1, onde eu tiver y2 eu boto y1. Então isso nas exponenciais vai aparecer assim, menos i p1 mais p2 x1 exponencial de i p1' mais p2' y1. Já usei essas duas deltas para me livrar dessas duas integrais, dessa e dessa. Né? E aqui tem fator de simetria, menos i lambda sobre 4 fatorial, né? E delta f x1 menos y1 ao quadrado. Tá certo? Bom, isso aqui pode sair da integral, é constante, né? Não tem nada demais, né? Então, vamos tirar ele da integral só para ele não ficar confundido a vista da gente. Então, vou colocar ele aqui. Certo? Você olha para isso aqui e observa o seguinte: isso aqui é uma função de x1, y1 que está tendo a sua transformada de Fourier. A diferença é que na fórmula de redução, todos esses momentos são momentos físicos. Ou seja, P1 ao quadrado é igual a M2, P2 ao quadrado é igual a M2, P1' ao quadrado é igual a M2, P2' ao quadrado é igual a M2. Tá certo? Todos esses momentos são momentos físicos. Mas você está vendo que você está fazendo a transformada de Fourier do espaço de coordenadas para o espaço de momento. Tá certo? E não o contrário. Se você estivesse fazendo o contrário, você não poderia garantir que todas as componentes dos momentos são independentes. Que existe uma relação de dependência entre as componentes dos momentos. Para você, numa transformada de Fourier direta, os momentos são todos independentes, as componentes. Mas aqui não. Aqui, por hipótese de saída, né? De saída é que a gente não deduziu a forma de redução, só está aplicando ela, né? Esses momentos todos que estão aparecendo aqui são momentos físicos, momentos são camadas de massa. Então, o que você está fazendo aqui no fundo é uma transformada de Fourier desse objeto que está aqui, desse miolo do gráfico de Feynman. Tá certo? Então, você tem um miolo aqui do gráfico de Feynman, que é esse objeto aqui, só que agora a gente renomeou os índices dele, né, as variáveis de vértice, né, dele. Então, isso aqui é uma certa função x1, y1, da qual eu estou fazendo a transformada de Fourier. Aqui não tem problema nenhum, a gente pode pegar e fazer a transformada de Fourier até o final. Por quê? Porque a gente conhece a expressão de transformada de Fourier do em delta f. É quase como fazer a transformada de Fourier inversa. É muito fácil seguir por aqui. Mas a minha intenção não é essa. A intenção é só mostrar para vocês que o final dessa história que está aqui, tá certo? É alguma coisa, vou chamar aqui no certo f, que é dependente de P1, P2, P1', P2'. Tá certo?
Mais tarde, ainda talvez nessa aula, nós vamos ver que esse miolo que está aí vai exibir uma dependência numa delta total de conservação dos momentos. Então, vai ter uma delta de P1 mais P2 mais P1' mais P2' no meio dessa história. Aliás, P1 mais P2 menos P1' menos P2'. Isso aí aparece naturalmente ou você tem que... Não, isso é consequência dessa conta. Continua fazendo a conta que ela vai aparecer. Isso é interessante, né? Que seja assim. É mais do que interessante, é fundamental. Essencial. Né? Isso tem a ver, e você sabe disso, né? Porque você fez o curso de métodos teóricos de física de altas energias. Isso tem a ver com a propriedade de decomposição em clusters. Né? Lá, nesse curso, a gente vê que se a matriz S tiver como única singularidade uma delta da conservação de todos os momentos da qual ela depende, então a propriedade de decomposição de clusters é satisfeita. Isso significa o quê? Essa algaravia que eu acabei de dizer. Né? Significa o seguinte: se você fizer uma experiência no CERN e outra experiência lá no Fermilab, você pode descorrelacionar completamente os resultados das suas duas experiências. O resultado de uma experiência não interfere na outra. Então, vamos supor que você considere assim: você tem duas partículas se chocando aqui no CERN e indo em mais duas. E lá no Fermilab você tem outras duas partículas se chocando e indo mais duas. Se você considerar as partículas no estado inicial, são 4 partículas. As partículas no estado final são 4 partículas. Então você está descrevendo efetivamente um processo onde 4 partículas vão em outras 4. Né? Esse processo pode ser fatorizado, a probabilidade dele pode ser fatorizada no produto das probabilidades desse processo de 2 irem em 2 vezes a probabilidade desse outro processo de 2 irem em 2. Por quê? Porque você pode considerá-los como eventos independentes. Não correlacionados nesse caso. Não correlacionados. Essa é a propriedade da decomposição em clusters. Para garantir que uma coisa tão babaca quanto essa, né, seja satisfeita, é preciso que a matriz S exiba essa propriedade. Que, ao final, ela seja proporcional a uma delta de conservação dos momentos. Esquadro e momento. Tá certo? E isso aqui está acontecendo aqui. Essa tem que ser a única singularidade possível na matriz S. Mas, mais importante do que isso, né, o ponto é o seguinte. Né, a diferença entre a matriz S e as funções de Green. Agora a fórmula de redução já dá para a gente acompanhar com uma certa malandragem o que está acontecendo. Né? Olha o que faz a fórmula de redução. A fórmula de redução pega e amputa as pernas externas, tá certo? Da minha função, e a função que resulta faz a transformada de Fourier dela, portanto considera ela direto no espaço de momento. Só que todos os momentos dos quais essa coisa que vai depender, externos, são momentos físicos. Ou seja, são momentos associados com partículas de verdade. Então, fora esse fator, né, I sobre raiz de Z elevado à quarta, como eu disse para vocês, é um fator que você pode considerar mais ou menos irrelevante, porque você ainda vai ter que renormalizar a sua teoria, tá certo? Tirando esse fator, a fórmula para a matriz S é a mesma fórmula para a função de Green, com as pernas amputadas e com a transformada de Fourier dela, que vai depender de um certo número de variáveis dependentes, calculada sobre momento físico.
certo? Então, daí é que eu poderia dizer para você o seguinte: existem contribuições à função de 4 pontos. Por exemplo, tem aquela contribuição ali, né? Mas tem também uma contribuição como essa aqui, ó, tá vendo? Aqui está implícito, né? x1, x2, x3, x4, y2, y2, x1, x2, y2. Qual a diferença entre uma contribuição dessa e uma contribuição dessa? Essa contribuição que está aqui, né, ela é chamada de conexa. Todas as partículas interagem entre si. Tá certo? Isso significa que o conjunto dos momentos finais, em geral, vai ser realmente diferente do conjunto dos momentos iniciais. Cada um dos momentos finais vai ser diferente de cada um dos momentos iniciais. Agora, aqui não. Aqui, por exemplo, se você tiver um momento P1 no início, por conservação de momentos, você vai ter P1 no final. Se você tiver um momento P1' no início, vai ter um momento P1' no final. Tem que ser por conservação de momento. Então, nesse caso aqui, a partícula só interagiu com ela mesma. E isso é completamente invisível para você, do ponto de vista da interação. Não é? Ela interagiu só com ela mesma, não interagiu com a outra. Esse aqui é considerado um processo desconexo. Certo? Quando você calcula a fórmula de redução, a primeira coisa que você tira, tá certo? Isso é da demonstração da fórmula de redução. A primeira coisa que você desconsidera são os processos desconexos. Você fala, não estou trabalhando com processos desconexos. Isso permite você zerar uma série de coisas que, de outra forma, teriam que estar aparecendo aqui. Tá certo? Então, esse tipo de coisa não contribui para a matriz S. Se eu botar a matriz S através da fórmula de redução. Certo? Que vai contribuir efetivamente são os processos conexos, só eles. Aí vamos de volta para a aula passada. Agora finalmente tem como a gente, né, esclarecer o problema. Lá na aula passada eu não considerei o G4, não considerei um espalhamento de duas partículas indo em duas. Considerei uma partícula em nenhuma. Considerei o G2. E considerei especificamente a contribuição desse termo aqui. Não é isso? Isso aqui é uma constante, isso daqui é o I delta F, x1 menos x2. E, aparentemente, de maneira paradoxal, eu terminei que o S1, né, vamos dizer assim, de uma partícula em nenhuma partícula, era igual a zero. Eu falei, não pode ser. Na aula passada eu falei, não pode ser. Nessa aula eu digo, tem que ser assim. Por quê? Porque um processo de uma partícula indo nela mesma, necessariamente tem que ter um momento inicial igual ao momento final. Seria um processo de não espalhamento. Então não há contribuição para a matriz S conexa de um processo de uma partícula indo nela mesma. Certo? Isso é uma delta. Se você disser, não, deixa todos os processos, inclusive os desconexos, acontecerem, aí tudo bem. Aí você vai ter uma delta e você vai ter a contribuição desse gráfico que está aqui é zero, pura e simplesmente. Quando você usa a fórmula de redução, você já está usando a função de Green que está aparecendo lá, e uma das hipóteses que estão por trás do que você está fazendo é que você jogou fora processos desconexos. Esse aí é exatamente um processo desconexo, e ele é pior do que isso. Ele é um processo de uma partícula, então ele é obrigado a conter exatamente a delta de conservação de uma partícula, ou seja, um processo onde você não enxerga o espalhamento acontecendo, e ele é um processo proporcional a uma bolha de vácuo.
Isso aqui sim, de jeito nenhum você enxerga o que é isso. Né? Eu quis exemplificar na aula passada com esse processo. Esse é o pior processo possível para a gente considerar. Né? A discussão dele é razoavelmente complicada, no final das contas. Ele exige que você entenda profundamente como é que você deduziu a forma de redução. Mas eu não deduzi a forma de redução para vocês, então não dava para entender. Tá certo? Então, né, os primeiros, sei lá quantos mil minutos da aula foram gastos no esclarecimento dos mal entendidos. Certo? Então, beleza. Então, vamos de volta ao que a gente estava fazendo. Né? E o que é que a gente estava fazendo? A gente mostrou um exemplo, né, do cálculo da função de 2 pontos, função de Green de 2 pontos, G2 e X1, X2. Né? Então, nós mostramos um cálculo desse tipo e nós mostramos que esse cálculo pode ser consideravelmente simplificado se a gente reparar certas regularidades que ocorrem durante esse cálculo. Né? Tipicamente, o nosso cálculo é exatamente um cálculo de derivadas funcionais. Né? E a função em relação à qual eu estou fazendo a derivação funcional, no final é colocada a zero. Esse fato implica que o cálculo que eu estou fazendo é essencialmente um procedimento de pareamento de derivadas funcionais. Porque só quando 2 derivadas funcionais atuarem em cima de um mesmo objeto, eu vou obter um resultado que pode sobreviver no final. Tá certo? Se isso não acontecer, não obtém esse resultado. Quando a gente percebeu isso, aí as coisas ficaram bem mais simples de trabalhar. Né? A gente estabeleceu que para um determinado processo, por exemplo, vamos supor que eu estivesse interessado em calcular a função de 4 pontos tá certo? Em segunda ordem, né, de teoria de perturbações. Então, eu diria, eu tenho 4 derivadas funcionais associadas ao fato de que eu estou calculando a função de 4 pontos. Tá certo? E eu tenho 8 derivadas funcionais associadas ao fato de que eu estou fazendo isso em segunda ordem. Né? Então, aqui eu tenho 4 derivadas funcionais associadas com o ponto y, mais 4 derivadas funcionais, vou chamar de y1 e y2, com o ponto y2. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esses pareamentos de todas as maneiras possíveis. Tá certo? E melhor ainda, tá? Excluindo, né, bolhas de vácuo, que essas realmente não vão dar uma contribuição razoável. Eu vou tirar essa contribuição no fator de normalização. Né? E se eu estiver interessado só em processos conexos, já posso também excluir os processos desconexos, mas eu não vou fazer isso por enquanto. Né? Então, por exemplo, o exemplo de contribuições possíveis, inclusive conexas, seria esse cara aqui, parei com esse cara aqui, parei com esse. Né? Se eu esgotar, se eu fizer um pareamento de x3, x4 aqui dentro, esse cara aqui vai me dar uma bolha de vácuo. Certo? Porque
esse vai ser obrigado a parear com um deles e o outro vai parear com o que sobrou. Tá certo? Então, a melhor posição aqui é escolher que esse cara aqui pareie com um desses e esse cara aqui pareie com outro desses. Eu não estou contando o número de formas que isso pode acontecer, mas é fácil, né? Contar, né? Aí depende da sua intenção. Então vamos contar, peraí. Né? Depende da sua intenção, de que tipo de gráfico você quer montar. Né? Então, esse primeiro pareamento tem 4 possibilidades de fazer. Esse segundo eu vou ter 3. Esse outro aqui, se eu estou querendo um pareamento com outro vértice, novamente eu tenho 4 possibilidades disso acontecer. E esse aqui, 3. Tá certo? Agora eu posso ou seguir na direção de um processo conexo ou seguir na direção de um processo desconexo. Se eu quiser seguir na direção de um processo conexo, eu procuro fazer esse pareamento aqui. Esse cara que está aqui tem 2 possibilidades de fazer o pareamento, enquanto que esse outro cara só sobrou uma. Tá certo? Então o resultado dessa composição que eu fiz aqui é esse gráfico que eu já tinha desenhado aí para vocês. Né? O fator de simetria que acompanha ele, né, vai ser 4 vezes 3 vezes 2, então tem 4 fatorial vezes 4 fatorial sobre 2, certo? 4 vezes 3 vezes 2, 4 vezes 3, né? Tá, isso mesmo. Esse é o fator de simetria que está aparecendo lá. Certo? Vocês estão reparando que se a gente fosse escrever isso aí em termos de fator de simetria, levando em consideração também os fatores que vêm da constante de acoplamento, lambda sobre 4 fatorial, os 2 4 fatorial ali estavam cancelando. E ficava só 1 meio no final. Né? Esses 4 fatorial, esse monte de 4 fatorial, ele vai aparecer porque você tem campos idênticos, cuja permutação dá o mesmo gráfico, no final das contas. É por isso que você desconta o 4 fatorial lá na constante de acoplamento. Você não bota lambda φ4, você bota lambda φ4 sobre 4 fatorial. Porque tem fatores que são puramente combinatórios que vão aparecer de qualquer jeito ali. Certo? Você define sua constante de acoplamento a despeito disso. Então, em segunda ordem, em termos de 4 fatorial quadrado, acabam saindo da discussão. Certo? Outra possibilidade aqui, né, seria a seguinte, por exemplo. Novamente, você poderia fazer esse cara aqui, né? Mas aí você podia fechar esse por aqui e esse por aqui. O que você ia obter era um gráfico assim. Tá certo? Esse é um processo desconexo. Né? Essa partícula não interage com essa, ela passa batido. O momento que ela tinha no início vai ter que ser o momento que ela tem no final. O momento que essa tem no início vai ter que ser o momento que ela tem no final. Assim por diante. Tá certo? E aí você tem que ir procurando, né, as alternativas, as coisas todas que tiverem que aparecer, né? A essa altura, então, a gente tem instrumentos para calcular, né, gráficos de Feynman associados com qualquer ordem perturbativa que eu queira. Se eu tiver na quinta ordem perturbativa, eu quero contribuição de termos lambda elevado a 5, né? Eu tenho que colocar 5 vértices dentro da jogada. Depois de fazer todos os pareamentos que me interessarem. Tá certo? Para montar todos os gráficos que eu preciso que sejam montados. Nesses experimentos que eles fazem, professor, os caras testam essas teorias até que ordem? Olha, a teoria mais bem testada é a eletrodinâmica quântica. Né? A eletrodinâmica quântica está testada, parece que até a ordem 8. Né? Mas
Mas, tipo assim, fazer as contas da eletrodinâmica em ordem 8 não é para amador, não. Isso acho que é computador, né? Talvez. Computador, mas não só computador. Porque... Não é qualquer computador também. Não, o computador faz o que você manda, né? Mas você tem que saber mandar. Né? O computador sozinho não faz milagre, não. É você que manda. Então, são contas realmente de arrepiar os cabelos. Né? 8 ordens. Né? Teoria de perturbações. Nesse caso, cada ordem você vai colocando mais um desses mais vértices, exatamente. Certo? Bom, eu estou falando muito em espaço de momento, mas na verdade, para nós, aqui não aparece momento, não, aqui aparece posição, né? X1, X2, etc. Então nós temos que passar desse negócio de posição para uma história de momento. Tá certo? E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu acabei de colocar a fórmula de redução aí no quadro para vocês. Né? A matriz S, que a gente calcula através da fórmula de redução, é dependente dos momentos físicos. Aqueles PIs e PI' que aparecem lá na matriz S, né, são os rótulos físicos das partículas que você está fazendo espalhamento. Então você tem que fazer uma transformada de Fourier da sua função de Green, tá certo? Então vamos pegar, por exemplo, a nossa função de Green de n pontos, tá certo? G, N, X1, Xn. Isso aqui é 0, G, X1, Xn. Não é isso? Eu vou amputar as partes externas, né, desse bicho, desse monstro, né, e vou ficar só com o miolo. Lá no Ceará o pessoal come as patas, né? Caranguejo. Tem que comer tudo, né? Tem que comer tudo. Miolo só não tem graça. Aliás, a melhor parte está na pata, né? O pessoal fala que está na pata. Mas aqui não é o Ceará. Então você amputa mesmo e joga fora. Né? Aqui eu vou amputar as pernas externas e fazer a transformada de Fourier. Mas independente de eu amputar as pernas externas, eu já posso direto fazer a droga da transformada de Fourier, né? E analisar o que está acontecendo. Então, vamos fazer a transformada de Fourier dessa função que está aqui. Né? Vamos chamar de Gn de P1, Pn, integral D4x1, D4xn, né? A exponencial de menos i P1x1 menos i Pnxn vezes Gn x1 xn. Certo? Esse objeto aí, despido dos propagadores externos, é que vai ser o objeto que vai entrar na matriz S. Certo? Tem uma coisa para falar ainda, né? Quer dizer, eu estou super simplificando a forma de redução. Então o campo escalar é só isso mesmo. Tira os propagadores externos e projeta os momentos na camada de massa. Mas para outros campos, tipo campo de Dirac, né? O campo vetorial, coisa desse tipo, você tem que colocar os vetores de polarização adequados. Tá certo? Quer dizer, aí o operador que você vai aplicar lá vai ser tal que ele vai deixar um vetor de polarização no lugar dele. Então, se você tiver fótons sendo espalhados, por exemplo, você vai ficar com um vetor de polarização para cada fóton, dizendo qual é a polarização daquele fóton específico que
você está observando. Se tiver férmions, elétrons, por exemplo, você vai ficar com um vetor de polarização para cada elétron, dizendo também qual é o spin daquele elétron, coisa desse tipo. Então, quando você tem partículas com mais complexidade, né, menos trivialidade no grupo de Lorentz, essas questões vão se somar à fórmula de redução. A fórmula de redução tem uma forma um pouquinho mais complicada, mas não é tão mais assim. Né? Então, uma coisa interessante é a seguinte, né? Se a função de Green é dada por isso aqui, né, então eu poderia dizer que a minha função de Green ela é invariante translacional. Certo? Por quê? Porque, supostamente, nós temos invariância na natureza perante translações espaço-temporais. A invariância perante translações temporais conduz à conservação da energia. A conservação da energia é uma consequência da invariância por translações temporais. A invariância por translações espaciais conduz à conservação do momento linear. E a invariância por rotações conduz à conservação do momento angular. Então, algumas grandezas a gente sabe que se conservam e por isso a gente precisa que tenha essas simetrias. Né? Se um dia eu pegar um sistema isolado e ver que ele não é invariante translacional, eu vou identificar isso em primeiro lugar porque o momento dele não vai conservar, nem a energia. Né? Claro, se ele não é invariante translacional, tem alguma coisa que está variando no tempo, que está entrando, está bombeando energia, bombeando momento, ou tirando de dentro desse sistema. Né? Então, se esse sistema é invariante translacional, eu diria para vocês o seguinte, que eu posso supor que o Gn de x1 mais A, xn mais A, vai ter que ser igual ao Gn de x1 xn. Tá certo? Isso eu posso provar a partir dessa forma que está aparecendo aqui na frente. Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas tipicamente aqui é só você inserir um operador de translação espaço-temporal, né? Um operador unitário que seja exponencial de menos i, πi, xmi, ou ami, né? Uma translação por A, você insere o U a menos 1 aqui, você supõe que o vácuo seja invariante por translações, então ele é aniquilado, então daqui você pode colocar, você sabe que o U atuando no vácuo dá a identidade, o U atuando no vácuo dá a identidade, o U a menos 1 ou o Dagger atuando no vácuo também dá, então você vai conjugar todo mundo aqui por esse U. Agora, quando você conjuga o φ de x, o Dagger, você obtém φ de x mais A, tá certo? E com isso você tem a função de Green transladada, né? Que é dada por isso daqui. O Gn de x1 mais A, xn mais A é igual ao Gn de x1 xn. Para que isso aí seja válido, é basicamente necessário que o vácuo seja invariante por translações, tá certo? O U de A, né? Bom, se o cara é invariante por translações, então eu posso substituir ele aqui, né? Posso? E agora eu posso fazer uma mudança de variáveis aqui. Onde eu tenho x1, eu troco por x1 mais A. d4x1 é igual a d4x1 mais A. Né? Como resultado, né, se eu troquei todo mundo por x1, na verdade a translação é x1 indo em x1', né? Igual a x1 menos A. Não é isso? Não. x1' é igual a x1 mais A
aqui vai ficar x1', aqui vai ficar x1', e aqui vai ficar x1' menos a. É isso aí. É isso aí. Então aqui é x1', xi' é igual a xi mais a. Tá? Quando eu faço essa mudança, então o gn de P1, Pn ele se torna integral d4 x1', d4 xn', exponencial de menos i P1 x1', exponencial de menos i Pn xn', o gn x1', xn', e aqui aparece uma fase exponencial de menos i somatório dos PIs vezes o A, escalar A. Concorda? Menos ou mais, né? Bom, essa fase está aqui é independente das variáveis de integração, né? Ela pode ser tirada da integral. O que você tem aqui, né, é o próprio gn de P1 Pn vezes a tal da fase. Bom, se não houver nenhuma condição sobre esses P's que estão aparecendo aí, então a solução dessa equação é gn igual a zero. Né? Você está dizendo que o gn é ele mesmo vezes essa fase. O número é ele vezes uma fase, o número só pode ser zero. Claro que se a fase não for 1, né? Se a fase for 1, tudo bem. Mas se a fase não for 1, o número tem que ser zero. Senão não tem consistência na minha equação. A solução disso daqui é o seguinte: você vai dizer que o seu gn de P1 Pn tem que ser uma certa função de P1 Pn vezes uma delta da conservação desses momentos todos. Delta do somatório dos PIs. Se o gn for dessa forma, então, quando você multiplica por isso daqui é uma função que dá 1 no suporte da delta. Né? Certo? Daí a gente aprende imediatamente o seguinte: a invariância translacional, né, das funções de Green, que é consequência da forma pela qual as funções de Green são escritas, sempre implica que as funções de Green são proporcionais a uma delta da conservação de todos os momentos. A função de Green não. A transformada de Fourier das funções de Green é proporcional a uma delta global de conservação dos momentos. Tá certo? Então isso aí sempre vai sobrar. E isso garante aquele negócio que eu falei para vocês, o princípio de decomposição em clusters. Tá certo? Garante. Garante por quê? Usando essa forma para a função de Green, a gente consegue mostrar, né, a invariância translacional das funções de Green. Baseado na hipótese que o operador unitário que faz a invariância translacional mantém o vácuo invariante. Mas isso daí tem outras hipóteses embutidas aí também, né? Que é o fato de que esse subespaço do vácuo ele só tem um vácuo, né? Só tem uma dimensão. Sim. Porque ontem você disse que isso, você tem uma representação disso aí. Por exemplo, se você tivesse um espaço com uma dimensão maior do que 1, você poderia levar esse cara na translação para um outro... Para outro vácuo. No princípio. No princípio poderia. Mas então, na verdade... Mas esse é exatamente o problema lá da quebra espontânea de simetria. Né? Na quebra espontânea de simetria você tem uma degenerescência de vácuos. Né? Você tem um monte de vácuos. E você tem que escolher um. E se você ver, se você
se você não escolher um vácuo, né, as consequências disso dentro da sua teoria é que você não está trabalhando com os graus de liberdade corretos. Você vai estar trabalhando com graus de liberdade taquiônicos, tipicamente. Daí você é forçado a escolher um vácuo. Um só. Né? Mas quando você escolhe um vácuo, pode ser que certas simetrias que elas existiam levando um vácuo no outro vácuo, elas passam a não existir explicitamente mais, porque você já privilegiou um cara. É como se você tivesse quebrado, fixado o calibre. Né? Você tem a simetria de calibre, mas você não está vendo porque você fixou o calibre. Né? Num determinado calibre, você não vê a simetria de calibre. Né? Então é mais ou menos uma coisa parecida com isso. Né? Então, ir para o espaço de momento tem várias consequências. A primeira delas, né, e talvez uma das mais importantes, é exatamente essa. Essa é a estrutura geral que você pode esperar de uma função de Green no espaço de momento. Ela tem que ser dependente de uma delta. Né? Lá no curso de métodos teóricos, né, a gente fala sobre esse ponto de outra maneira, né, porque a gente não desenvolve tanto a teoria de campos lá naquele curso, mas o resultado é mais ou menos o mesmo. Essa garantia de que você tem essa delta total, né, na função de Green é a função da sua descrição do seu sistema por meio de campos. A menos dessas operações que a gente falou, de amputar pernas externas e projetar os momentos na camada de massa, isso aqui é amplitude de espalhamento. É uma matriz S. E ela está aí explicitamente construída com campos quânticos relativísticos. Tá certo? Então essa propriedade, ela, se o seu operador de campo quântico relativístico tem essa propriedade que está aqui, isso é o suficiente para você mostrar que isso aqui acontece. Então o princípio de decomposição em clusters, né, ou seja, a independência estatística de eventos não correlacionados, né, é uma consequência que você está usando uma teoria de campos local, né, e polinomial para descrever o seu sistema. A pergunta do Weinberg é a seguinte, né, tem que ser assim? Aí a resposta é: faz de outro jeito se for macho. Certo? Faz de outro jeito, se você não conseguir imaginar. Né? Quer dizer, na verdade, por mais complicado que esteja parecendo, que saindo da minha boca agora, essa é a coisa mais simples que a gente pode fazer. Se você sair no critério da simplicidade, não tem nada mais simples do que isso. Incrível, mas... né? Qualquer outra coisa que você venha fazer vai ser necessariamente mais complicado, mais elaborado do que isso. Bom, deixa eu falar o seguinte. Agora a gente mais ou menos tem uma noção do porquê que a gente precisa fazer uma transformada de Fourier. Por que a gente precisa ir para o espaço de momento? Resposta: porque a matriz S é no espaço de momento. E a fórmula de redução é basicamente uma transformada de Fourier do miolo das funções de Green. Tá certo? Então é por isso que eu preciso ir para o espaço de momento. Então agora vamos analisar uma função de Green como essa aqui, por exemplo. Certo? Vamos pensar na transformada de Fourier dessa função de Green. Certo? Porque ela é que vai entrar lá na... Vamos indicar isso assim, né? Transformada de Fourier desse cara. Né? Então, a transformada de Fourier desse cara, ela é basicamente o seguinte.
né, vai ser uma função, em princípio, de P1 até P4. Vamos fazer x1, x4, né? Deixa eu saber, né? Vai ser a função de P1 até P4. Né? E a definição dela vai ser integral de x1 dx4 menos i P1 x1 menos i P2 x2 menos i P4 x4 e aquele cara todo que está lá, tá certo? Então vou fazer a coisa portuguesamente falando, tá certo? Vou escrever explicitamente essa expressão que está aqui. Né? Tem I delta F, tem dois vértices. Né? Eu vou escrever aqui um fator alfa que já engloba o fator de simetria, a constante de acoplamento ao quadrado sobre 4 fatorial, aquelas coisas todas, só para a gente não se preocupar com isso. Tá? Porque o que interessa mesmo vai estar dentro da integral. Então, aqui a gente vai ter integral em dy min, né, de I delta F de x1 menos y e delta F de x2 menos y e delta F de y menos y' ao quadrado e delta F y' menos x3 e delta F y' menos x4. Tá? A transformada de Fourier dessa função de Green, isso está aí. Tá? Vocês vão ver o que significa a operação de amputar as pernas externas, né, dentro dessa descrição que está aí. Agora vamos escrever cada um desses I delta F's, tá certo? Como a sua expressão de transformada de Fourier. Tá? Então, eu vou usar Qs para esses momentos da transformada de Fourier dos delta F's. Né? Então, aqui vai ser alfa vezes a integral dos dxi exponencial de menos i dxi, só para simplificar, integral dy min, e agora eu vou ter d4 q1 sobre 2π a quarta, transformada de Fourier desse, transformada de Fourier desse dá 2, 4 transformadas de Fourier, 5, 6, tá certo? Então vamos lá, dq1, dq2, dq6, aí cada um deles eu vou escrever a sua respectiva exponencial. Esses i's dos propagadores também, todos eu estou botando aí para fora no alfa, tá certo? Vamos chamar de alfalinha, vamos chamar de alfa, está incorporando os i's para a gente não ficar pensando nos i's, então aqui vai ficar aparecendo exponencial de menos i q1 x1 menos y sobre q1 ao quadrado menos n2 mais e exponencial de menos i q2 x2 menos y sobre q2 ao quadrado menos n2 mais e exponencial de menos i q3 y menos y' sobre q3 ao quadrado menos n2 mais e exponencial de menos i q4 y menos y' sobre q4 ao quadrado menos n2 mais y exponencial de menos i
Q5, y' menos x3, Q5 ao quadrado menos m2 mais y, vezes exponencial de menos Q6, y' menos x4, sobre Q6 ao quadrado menos e as exponenciais originais que eu tinha aqui, exponencial de menos I, x1, é exponencial de menos I, 4, x4. Eu acho que eu não posso usar a mesma convenção. Se essa aqui é a transformada de Fourier, essa aqui seria a transformada de Fourier inversa, então fica em C mais. Tá? Bom, agora você vê toda a dependência de x1, x2, x3, x4, y' está levantada aí, né? Certo? A questão de organizar vai aparecer delta para dar com pau, né? Nessa história. Então vamos lá. Chama aqueles peixes já não são aqueles que você falou? No começo? Esse aqui? É, no começo. Então aqui. Começo da linha, embaixo. Alfa. Ah, sim. Certo. Eu tinha esquecido que eles estavam aqui. Foi bom. Só troca o sinal dele. Isso aí. Então vamos organizar, né? Eu tenho integral no xi, no y, no y'. Né? Então, essas integrais nesse xi vão me dar deltas, tá certo? Eu pego todo mundo que depende de x1. Ó. Esse cara depende de x1, não é? E aqui ele depende de x1 também. Né? Então eu vou ter um termo assim, ó, e aí P1 menos Q1 x1. Isso é toda a dependência em x1. Quando eu integrar em dx1, eu vou obter um 2π4 delta dos momentos que estão aparecendo lá em cima. Então vamos reescrever esse cara que está aqui. Isso aqui vai dar um certo alfa, integral, produtório líquido dx, produtório em J, dqj, tá? Aqui o I é igual a 1 a 4, J é igual a 1 a 6, dy, isso é bem antes. E aí, vamos fazer isso que eu estou falando. Então, por exemplo, x1. x1 eu vou ter exponencial de I, x1, P1 menos Q1. Tá certo? Tem mais nada dependente de x1 aqui, né? Só isso. Então, tá ali. x2. Vou ter exponencial de I, x2, né? P2 menos Q2. Está aqui também. Pronto. Toda a dependência em x2 também foi embora. x3, x4. Né? Estão aparecendo aqui x3 e x4 em mais lugar nenhum. Então eu tenho exponencial de I, x3, P3 mais P4, P5,
certo? E aqui exponencial de I x4 P4 mais Q6. X1, X2, X3, X4 foi. Agora vamos ver Y, Y'. Né? Então, o Y é da exponencial de IY. Aí onde é que eu tenho Y? Tem aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui e eu tenho aqui, né? Esses 4 lugares. E mais lugar nenhum. Então se eu fiz Y, ali vai aparecer Q1 mais Q2 menos Q3 menos Q4, certo? Então vamos ver o Y'. Y' tem aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Então, Q3 mais Q4 menos Q5 menos Q6. Y, Y' foram, X1, X2, X3, X4 foram, né? O resto são só os denominadores. Né? Os denominadores acho que dá para resumir também assim, produtório J igual a 6, 1 sobre QJ ao quadrado menos 1, 2 mais Y. Certo? Agora, todas essas integrais em xi e nos y podem ser feitas e vão dar 2π4 vezes deltas. Certo? Isso aqui dá alfa. Esse dqj aqui é sobre 2π4. Né? Aqui eu tenho 6 integrais, aqui eu tenho também 6 integrais. Então eu posso cancelar esses 2π4 todos uns com os outros. Então eu vou ficar ainda com integral produtório de J igual a 6 dqj. E aqui eu tenho a delta de P1 menos Q1, delta de P2 menos Q2, delta de P3 mais Q5, delta de Q4 mais Q6, delta de Q1 mais Q2 menos Q3 mais Q4, delta Q3 mais Q4 menos Q5 menos Q6. Produtório J igual a 6 de 1 sobre QJ ao quadrado menos M2 mais Y. Bom, tem umas aqui que são molinhas, né? Eu posso fazer integral em dq1, dq2, dq3, dq4. P1 vai virar Q1 vai virar P1, Q2 vai virar P2, Q5 vai virar P3, Q6 vai virar P4. Né? Vão sobrar então só as duas integrais do dq5, dq3 e dq4. Certo? Todas essas deltas foram embora agora. Eu vou ter mais duas deltas. Estou fazendo devagarinho, né? Q1 vira P1, né? Q2 vira P2. Menos Q3, menos Q4. E aqui Q3 mais Q4. Q5 vira P3. Q5 vira menos P3. E Q6 vira menos P4. Né?
desse produtório aqui, eu vou tirar 4 desses caras. Eu vou escrever. Vou deixar só aqui o seguinte, ó, 1 sobre Q3 ao quadrado menos M2 mais IE, 1 sobre Q4 ao quadrado menos M2 mais IE, né? E aqui eu vou colocar o produtório de I igual a 1 até 4, né? De 1 sobre PI ao quadrado menos M2 mais IE. Você observa que esse fator aqui não tem mais nada a ver com essa integral, tá certo? Cada um desses fatores, 1 sobre P1 ao quadrado menos M2 mais I é a transformada de Fourier de um propagador externo, tá certo? Cada um deles é a transformada de Fourier de um propagador externo. Eu obtive 4, porque eu tenho 4 propagadores externos. Se tivesse 6, teria obtido 6. Se tivesse 7, teria obtido 7. Assim por diante. Eu sempre vou obter tantas transformadas de Fourier dos propagadores externos quantos forem os caras que estão lá, né? Então, são esses caras aqui que vão ser amputados do seu gráfico, tá certo? Você vê que no espaço de momento eles não contribuem na integração global aqui do gráfico. Eles são um fator multiplicativo para o gráfico, tá certo? Em outras palavras, se você pegar isso aqui e multiplicar por exponencial de... Isso aqui vai ser uma função, né, de P1x1, P2x2, né, etc. E exponencial de P1x1, exponencial de P2x2. Aí você aplica aqueles operadores lá da fórmula de redução, da Lambertiano mais M2, você vai cair com P2 menos P2 mais M2. Cada da Lambertiano daquele ali vai cancelar um cara desse daqui. Tá certo? Da Lambertiano mais M2 cancela um cara desse daí. É isso que vai acontecer. Eu acho que eu vou botar um exercício sobre isso, para todo mundo ver claramente, né? Acho que fica melhor. Então, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: se eu quiser, eu posso esquecer a presença desses caras, né, no cálculo do meu gráfico de Feynman, né? Foi simplesmente no cálculo da minha amplitude de espalhamento. Por quê? Porque eles vão ser amputados mesmo. O que interessa é o miolo do gráfico, né? Então, olha só, o miolo do gráfico é isso aqui, essencialmente. Esse bicho que está sobrando aqui, né? Aqui nesse alfa está o I elevado a 6, os propagadores todos que tem, etc. Só para a gente não se preocupar com ele. Fator de simetria, lambdas, etc. Bom, agora eu tenho duas integrais, dq3 e dq4, tá certo? Posso usar uma dessas deltas para me livrar de mais uma dessas integrais, tá certo? Mas não posso usar as duas deltas para me livrar das duas integrais. Vocês vão ver por quê, tá? Vamos supor que eu queira tirar a integral em dq4, tá certo? Então, se eu fizer a integral em dq4, então eu chego à conclusão que q4, né, é igual a menos q3 menos p3 menos p4. Não é isso? Ou, por outro lado, q4 igual a p1 a q3 menos P1 menos P2. Não. Ao contrário. Q4 é igual a P1 mais P2 menos Q3. Tá certo? Posso escolher qualquer uma dessas duas que eu quiser. Se eu escolher essa, eu tenho que substituir o Q4 nessa que está aqui, nessa delta que está aqui. Se eu escolher essa, tem que substituir o Q4 nessa delta que está aqui. Vai ser a delta que vai sobrar. Mas faça eu uma coisa ou outra, eu vou terminar no mesmo lugar. Vou terminar com alfa integral em dq3 da delta
não é? De P1 mais P2 mais P3 mais P4. Pode fazer a conta. Substituir isso aqui aqui, vai dar isso. Substituir isso aqui aqui, vai dar isso. Certo? E agora, é claro que onde tem Q4, eu tenho que substituir o que eu fiz, né? Eu tenho 1 sobre Q3 ao quadrado menos M2 mais Y. E aqui fica 1 sobre Q4 ao quadrado, que é, da minha conta aqui, P1 mais P2 menos Q3 ao quadrado menos M2 mais Y. Vezes propagadores externos, né? Que são aquele fator que está ali. Observa que agora essa delta que está aqui não pode ser usada para reduzir essa integral mais ainda. Porque ela não é uma delta dependente da variável de integração que a gente tem. Ela é aquela delta que tem que sobrar, tá certo? Por causa da invariância de Poincare. A invariância de Poincare poderosa, né? A invariância translacional mais poderosa ainda, né? Energia e momento conservam, né? Os caras estão querendo violar Lorentz, mas ninguém fala em violar translações, né? Quadro e translações. Então, você já sabe que de todas as deltas que você utilizar aqui, vai ter que sobrar uma que não depende, tá? Que você não vai poder utilizar para se livrar de variáveis de integração, que é uma delta da soma dos momentos totais, tá certo? Então você pode olhar para isso aqui agora, para esse mesmo gráfico, no espaço de momento, né? E escrever ele da seguinte maneira. Você vai associar a esse propagador aqui, se você olhar para o gráfico no espaço de momento direto, você vai associar um momento P1, tá certo? Vai ser um propagador que você vai colocar que é I, né, vamos dizer assim, sobre P1 ao quadrado menos M2 mais IY. Agora pegando aquele I e botando de volta para cá, né? P1 ao quadrado menos M2 mais IY. É esse propagador aqui, tá certo? Você vai ter um outro cara associado com P2, um outro cara associado com P3, um outro cara associado com P4. Tá certo? São os 4 propagadores externos que a gente tem aqui. O miolo aqui do gráfico, né? Ele vai nos dar o quê? Vai nos dar uma variável que está sendo integrada, que é essa dQ3, tá certo? Q3, vamos parar de chamar de Q3, né? Vamos chamar de Q, já que é uma só, não preciso mais, né? Então, eu tenho um propagador associado com o momento Q, né? E um propagador associado com o momento P1 mais P2 menos Q, tá certo? Olha só o que você pode imaginar aqui, né? Se você botasse umas setinhas aqui com esses caras entrando, você diria, olha, está entrando um momento, um total está entrando no seu gráfico, é P1 mais P2. Esse momento, né, fui para cá diminuído dessa quantidade Q, que por sua vez tem que estar chegando aqui para que a soma dos momentos que esteja saindo, vamos dizer assim, desse vértice, seja igual à soma dos momentos que estão entrando. E a mesma coisa você vai conseguir fazendo as leis de conservação aqui do outro lado, do outro vértice. Se você olhar para esse gráfico que está aí,
né? Você poderia formular suas regras de Feynman assim. Eu vou escrever, como antes, para cada linha dessas, eu vou escrever um propagador. Só que eu vou escrever um propagador no espaço de momento direto. Então, as linhas, elas não vão ser associadas à posição, mas vão ser associadas a momento fluindo através dela. É muito mais próximo do experimento real de espalhamento, né? Porque a gente não acompanha a posição das partículas. A gente prepara elas com determinado momento, determinada velocidade, né? Então, cada linha do gráfico vai ser associada com um momento da partícula que está andando ali por ela, por essa linha, né? Eu acho que o sentido da seta também tem que ser assim, no caso da função de linha, que todo mundo entrar. Mas enfim. Eu tenho que garantir que em cada vértice o momento